Bom dia, pessoal. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Seguinte, vamos falar agora de um conteúdozinho novo. Vamos começar a falar um pouquinho mais focado em polígonos agora, pessoal. A gente já estudou polígonos, a gente já estudou poliedros, principalmente no início do ano. Quem não tiver lembrado, volta lá no nosso segundo conteúdo depois de números romanos. Então, pessoal, a gente já falou um pouco de polígonos, mas a gente até hoje nunca definiu exatamente o que é um polígono. E é o que a gente vai fazer agora. Pessoal, o que é um polígono? A gente precisa de duas coisas para ter um polígono. Ele tem que ser uma figura fechada e tem que ser formado apenas por linhas retas. Então vamos escrever isso aqui. O que é um polígono? Definição: figura fechada, formada apenas por linhas retas. Formada apenas por retas. Não precisa colocar linhas não, senão fica estranho. Tá vendo? Por retas. Pessoal, o que isso quer dizer? Que tem figuras que vão ser abertas, como por exemplo, nesse meu desenho aqui, olha só. Exemplo, se eu fizer algo assim, desse jeito, isso não é um polígono. Por que não é um polígono, pessoal? Não é polígono porque está aberto. Todo mundo consegue ver que essa figura que eu fiz, ficou faltando um pedaço aqui, ó. Tudo bem? Como está faltando esse pedaço aqui, ele não é um polígono porque ele está uma figura aberta. E a gente acabou de definir que para um polígono ele precisa de uma figura fechada. O que mais que a gente tem também? Outro exemplo. Formado apenas por retas. O que isso quer dizer? Se a gente tiver uma linha curvada no nosso desenho, também não vai ser um polígono. Como por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui. Ele está fechado, uma figura fechada, tem início e fim, mas ele está formado por uma curva, uma linha curva. Então aqui também não é um polígono. Não é polígono. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, o que a gente precisa para ser polígono? Tem que ser uma figura fechada, formada apenas por retas. Tudo bem? Quantas retas? Qual a direção? Qual a posição, pessoal? Não importa. Você pode ter uma figura de várias retas, ó. Deixa que isso aqui tá meio tortinho, então aqui, ó. Isso aqui também tá parecendo uma curva. Aqui assim. Olha aí, pessoal. São várias retas, eu não sei nem contar quantas tem, também não vou perder o tempo para isso, mas isso aqui, ele é um polígono. É um polígono. Tudo bem? Por quê? Ele é fechado, totalmente fechado, e ele é formado apenas por linhas retas. Belezinha? Essa é a nossa definição de polígono, pessoal. É isso que a gente precisa ter como o que é um polígono. Mas a gente precisa ter elementos que garantam o polígono ser completo. A gente vai ver agora quais são todos os elementos do nosso polígono. São bem fáceis, são só três. São os lados, os vértices e os ângulos. Eu acho que todo mundo lembra de todos eles, mas vamos lá. Vou fazer aqui elementos do polígono. Elementos do polígono. Elementos de um polígono. Os elementos de um polígono são o quê? De novo, a gente já falou, né? Lados. São os lados do polígono, ó. Daqui até aqui, ó. Um lado. Daqui até aqui. Outro lado. São todos os lados são elementos do polígono. Os lados, os vértices. Vértice. O que é um vértice, pessoal? O vértice é fácil, a gente estudou bastante o que é um vértice. Vértices são os pontinhos. Aqui, ó. Que ligam um lado a outro lado no nosso polígono. São os pontos que ligam um lado ao outro lado do polígono. E lados, vértices e ângulos são os últimos, é o último dos nossos três elementos que fecham o polígono. Ângulos a gente também já estudou, que é, ó, isso aqui. Toda a partezinha entre duas retas, ó, é um ângulo, belezinha? Esses são os três elementos que a gente precisa ter para um polígono, belezinha? Mas também não é só isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber, pessoal, classificar esses polígonos. A gente faz dois tipos de classificação. A gente vai falar, primeiramente, da classificação quanto ao número de lados. Pessoal, a gente vai classificar todos esses polígonos quanto ao número de lados. O ideal é que a gente fizesse o desenho de todos eles, pessoal. Só que, como eu não estou com vocês, eu não vou pedir para vocês desenharem todos, só os que forem mais relevantes. Então, vamos lá, mais um tópico.
Classificação dos polígonos. Classificação dos polígonos. Classificação dos polígonos. Quanto ao número de lados? Ok? Classificação do polígono quanto ao número de lados. Pessoal, quantos lados um polígono pode ter? Já respondi essa pergunta aqui, hein? Vários, quantos a gente quiser, desde que seja uma figura fechada e formada apenas por linhas retas. Quantos lados quiser. E cada um desses polígonos ele tem um nome específico. A gente não vai falar de todos, vai falar só dos mais importantes. Quais são os mais importantes? O que vão até 10 lados. Então vamos lá, eu vou fazer uma tabelinha aqui que eu quero que vocês façam comigo também. Quantidade de lados. Quantidade de lados. E nome do polígono. Também quem quiser não, é para fazer, todo mundo fazendo. Vamos lá. Vou escrever aqui a parte para um desenho. O desenho vai ser o desenho do polígono, tá? Dá pra gente fazer, todo mundo fazer bonitinho. Então, o que a gente vai fazer nessa tabela, pessoal, da quantidade de lados, a gente vai fazer a partir de 3. Por quê? O menor polígono que a gente consegue formar é o com 3 lados. Tentem formar um polígono de 2 lados para eu ver. Se alguém conseguir, me avisa, mas não tem como. A gente vai fazer só a partir dos polígonos de 3 lados, ok? 3 lados, 4 lados. Ixi, isso aqui vai ficar apertado se eu fizer desse jeito. 3 lados, 4 lados, 5 lados, 6 lados, 7 lados, 8 lados, 9 lados e 10 lados. Pronto. Ok, então descer aqui. Todo mundo faz essa tabela também, pessoal, para completar aqui comigo. Quem não tiver conseguido fazer, dá uma pausa no vídeo para fazer a tabela e continuar, completar comigo, ok? Que é só isso aqui que a gente vai fazer agora. Ok, pessoal, a parte do desenho vai ficar apertada. Triste, mas é a vida. Vamos lá. Seguinte, a gente conhece muito bem qual que é o nosso polígono de 3 lados. Tentem fazer polígono de 3 lados, pessoal. O que vai ficar? Olha só, vamos tentar fazer aqui na era do desenho. Polígono de 3 lados. 1 lado, 2 lados, 3 lados. Que figura é essa, pessoal? É o que a gente comumente chama de triângulo. Ok? Triângulo é o nome do nosso polígono de 3 lados. Tranquilo? Fácil, não é? O que mais a gente tem de 4 lados? E aí, pessoal? 4 lados. Quem falar quadrado ou retângulo está errado, pessoal. Por que está errado? Porque tem vários tipos de polígonos de 4 lados. Olha só, a gente já aprendeu, já falou vários deles até. Quadrado, trapézio, retângulo, por aí vai. Então, o que a gente vai ter que colocar aqui no nome do nosso polígono? É o nome genérico, pessoal. O que é o nome genérico? É um nome que vale para qualquer polígono de 4 lados, que é quadrilátero. Quadrilátero. Ok? Cadê? Perdi. Pronto, aqui? Foi? Voltei. Polígono de 5 lados. Pessoal, a parte massa desse nome dos polígonos é fácil. Geralmente é sempre a mesma coisa inicial a partir daqui, ó. Coisa que vai representar o prefixo do nosso número e depois látero. Sempre vai ser alguma coisa assim. Ou ágono, que vem de polígono, enfim. Quadrilátero de 5 lados é o penta, não é? Que a gente já teve a Copa do Mundo aí, pá, se bem que vocês, se brincar, nem eram nascidos ainda. Enfim, é o pentágono, ok? Gono vem de polígono, por isso que a nossa terminação vai ficar em gono. Mesma coisa do hexa aqui, é o hexágono. Hepta, 7, heptágono. Heptágono. 8, aqui, não sei quem curte luta, mas onde que os maluquinhos lá do UFC lutam? Que é bem no octógono, que é uma figura de 8 lados. Octógono. 9, o de 9 é o mais estranho, pessoal, é o bem diferentão mesmo, é o eneágono. Eneágono.
eneágono. E o nosso quadrilátero de 10 lados é o decágono. 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 Pronto, olha aí. Bem, esqueci de fazer os desenhos, caramba. Faltou os acentos, ok. Octógono, eneágono, decágono, ok. Os desenhos, pessoal, são as figuras pelas quantidades de lados que a gente tiver que fazer, ó. 5 lados. 2, 3, 4, 5. 6 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Isso aqui não é tão bonitinho, mas enfim. Heptágono, 7 fazer o octógono, porque o octógono é mais fácil, né? Fazer os mais fáceis primeiro que vai dar mais certo a nossa vida. Eita, ficou horroroso isso aqui, calma. Aqui, 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 aqui e aqui. Não tá legal, né? Tá bem feinho, na verdade. Como a gente vai fazer para desenhar? Pessoal, esses aqui, deixa eu desenhar um heptágono aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá ótimo, heptágono sim. Esses aqui eu vou desenhar aqui fora, porque estou com pouco espaço aqui para desenhar. O octógono, tem uma manhãzinha para desenhar, é fazer 4 tracinhos assim, um separado do outro, depois só ligar os pontos, ó. Meu octógono bonitinho, belezinha? O eneágono são 9 pontos. Fazer a mesma coisa, só que fazer uma retinha a mais antes de ligar. Ó. Liga esse com esse. Eita. Liga esse com esse, esse com esse, esse com esse. Em vez de ligar esse aqui direto, faz 2 ligaçõezinhas. E o decágono faz o mesmo esquema daqui e daqui, só que ao invés de fazer isso só em um lado, faz isso em 2 lados. Liga aqui bonitinho. Faz aqui, parecendo uma cadeirinha. Belezinha, pessoal? Essas são nossas figuras, esses são as classificações dos nossos polígonos quanto ao número de lados. Belezinha, pessoal? Dito isso, termine de copiar, tirei foto, vou apagar, que a gente vai ter mais classificação. Pessoal, a gente também classifica os nossos polígonos em convexo e não convexo. O que é essa classificação, pessoal? O que significa uma figura ser convexa e não convexa? A gente vai falar assim que eu acabar de apagar isso aqui. Tudo bem? Eu acho que isso aqui começa a ser novidade para a maioria das pessoas. O que é uma figura convexa e uma figura não convexa. Mas vamos falar que é bem tranquilo, é bem facilzinho de fazer também. Ótimo. Polígonos convexos e não convexos. Convexos e não convexos. Pessoal, é bem simples, é mais fácil a gente ver do que a gente explicar, mas olha só, uma figura convexa é uma figura que ocupa somente um lado do plano. É estranho falar isso, mas é exatamente essa definição. Uma figura convexa é uma figura que ocupa apenas um lado do plano, e as figuras não convexas, elas ocupam os 2 lados do plano. Mas que plano é esse que eu estou falando, pessoal? É o plano do lado da nossa figura, de qualquer figura, de qualquer polígono. Vou desenhar aqui um pentágono, tá bom? Como exemplo, ó. É um pentágono, figura de 5 lados, tá bom? Todo mundo consegue ver, discernir, deixa eu aumentar aqui para ficar mais claro, ó. Todo mundo consegue discernir bem todos os 5 lados do meu pentágono, tá? O que significa a figura ser convexa, pessoal? Significa que em qualquer um dos 5 lados que eu pegar, qualquer lado da minha figura, se eu traçar uma linha reta nesse lado, ó, tracei uma linha aqui, ó, pá. A figura convexa, toda ela está só de um lado dessa minha reta. Pegaram o que eu fiz? Fiz uma reta em qualquer lado da minha figura, qualquer lado. Se toda a minha figura estiver de um lado só da reta, significa que ele é convexo. Belezinha? Olha só, vou fazer de outro lado aqui agora. Se eu fizer desse lado aqui, ó. Vou fazer assim. Olha aí. Toda a minha figura está desse lado. Não tem nada do lado de lá. Então essa figura é convexa. A gente tem que fazer isso, pessoal, para todos os lados. Tem que avaliar nesse lado, nesse lado, nesse lado, nesse lado. Mas se a gente fizer aqui, ó, acho que fica fácil de ver. Ó. Faz uma reta aqui, tudo para cá. Faz uma reta aqui, tudo para lá. Faz uma reta aqui, tudo para cima. Ok? Essa figura, então, ela é convexa. Por quê? Eu fiz a minha reta, eu tracei em cima e ele ficou de todos os lados. Mas a gente tem também as figuras não convexas. O que são as figuras não convexas, pessoal? São as figuras que eu acabei de fazer não vai acontecer. Eu vou traçar a figura
eu vou traçar a reta e a figura toda não vai estar do mesmo lado. Olha aqui, por exemplo, vou fazer de novo um pentágono, tá bom? 5 lados. Vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. 5, ok? Pentágono, figura de 5 lados. Só que agora, pessoal, olha só. Se eu pegar essa reta aqui, toda a figura está para lá. Tranquilo, parece que é convexo. Se eu pegar essa reta aqui, toda a figura está para cima. Beleza, tranquilo também, parece que é convexo. Pegar essa reta aqui, toda a figura está para cá. Beleza, ainda parece que é convexo. Mas agora, se eu pegar essa reta aqui, pessoal, ó. Vixe! Conseguem ver comigo que parte da figura ficou para cá e parte ficou para cima? Todo mundo consegue ver isso, né? Pessoal, se isso aqui acontecer em um lado da nossa figura, significa que ela é não convexa. Belezinha? Então, essa figura é não convexa. Beleza? Essa é a única diferença entre figuras convexas e não convexas. O que eu quero que vocês vejam sempre? Se traçou uma reta, ficou metade para cá, metade para lá, não exatamente metade, né? Ficou um pedaço para cá, um pedaço para lá, a figura é não convexa. Qual é o jeito mais facilzinho assim de ver isso sem ter que procurar muita coisa? As figuras não convexas, elas sempre vão ter alguma coisa que parece com uma boquinha. Tudo bem? Seja uma boquinha mais aberta, uma boquinha mais fechada assim, para fora da figura. Tá bom? A ideia é que sempre faça as retas e verifique se ela é convexa ou não convexa. Belezinha, pessoal? E para separar, para terminar nosso conteúdozinho de hoje, a gente precisa falar de polígonos regulares, que é uma coisa bem simplesinha. O que são polígonos regulares? Polígonos regulares é só uma definição regulares. Os polígonos regulares, pessoal, são polígonos regulares. Quase que não sai. Regulares. Os polígonos regulares, eles são polígonos que têm todos os lados e todos os ângulos iguais. Só isso. Possuem todos os lados e todos os ângulos iguais. Todos os lados e todos os ângulos iguais. Então, pessoal, pegou um polígono que tem todos os lados e todos os ângulos iguais, não importa todos os lados e os ângulos iguais, ele vai ser uma figura regular, tudo bem? Eu não sei porque eu apaguei aqui os polígonos convexos e não convexos, vou fazer de novo aqui, menorzinho dessa vez, mas acho que todo mundo lembra o que eu fiz dos trocinhos, ok? Convexos e não convexos. Então, polígonos convexos, todas as figuras estão do mesmo lado quando eu traço a linha reta. Polígonos não convexos, se eu traçar uma reta, vai ficar um pedaço para cá, um pedaço para lá. E os polígonos regulares são polígonos que possuem todos os lados e todos os ângulos iguais. Belezinha, galera? Aquele abraço.